cor, aroma, sabor. A degustação de um vinho vai além do simples ato de beber. Dependendo da espécie produzida, as características do produto são combinadas e recombinadas para atender aos paladares mais exigentes. De olho nesse mercado, Santa Catarina busca a excelência na produção da bebida e se vale das características geográficas para produzir alguns dos melhores vinhos de altitude do país. Preparação do solo, técnicas para o controle de fungos, todos para a proteção das frutas. Neste vinhedo localizado em Videira, no meio-oeste do estado, o cuidado com os parreirais está nos mínimos detalhes. As roseiras plantadas nas laterais do vinhedo, por exemplo, não são meramente decorativas. Servem para a detecção de pragas antes que as vinhas sejam danificadas. O zelo com a produção tem motivo. Daqui saem as frutas que vão dar origem a alguns dos melhores vinhos de altitude produzidos em Santa Catarina. As uvas são cultivadas em 2 vinhedos que juntos somam quase 17 hectares. A altitude varia de 878 a 1.290 metros. A condição garante aos parreirais elevada amplitude térmica. Durante o dia, favorece a insolação. À noite, expõe as frutas às baixas temperaturas necessárias para o bom desenvolvimento. Desde 2011, o menor dos 2 vinhedos adotou o uso de novas técnicas. Foi o primeiro do país a utilizar o manejo biodinâmico. Além de orgânico, que não utiliza nenhum defensivo químico, nenhum agrotóxico, nada, ele é um vinhedo que ele se detém num calendário astrológico lunar, é um calendário biodinâmico mesmo, que nós respeitamos dia de lua, dia de sol, dia de flor. Todos os manejos que a gente vai fazer no vinhedo, nós temos como base nele. A uva, ela fica uma uva viva, uma uva com uma coloração muito intensa, um sabor intenso, um aroma muito intenso. Realmente o produto final é muito diferenciado. Até próprio você olhando na coloração da folha, é um verde muito vivo, muito mais intenso. É realmente muito, muito bonito um vinhedo biodinâmico. A primeira colheita das uvas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, produzidas a partir desse tipo de manejo, deu origem ao primeiro vinho tinto brasileiro biodinâmico. Hoje, a bebida faz parte de um menu altamente variado que inclui opções para todos os gostos. Além das marcas criadas pela vinícola, há uma infinidade de outras, produzidas para 8 estabelecimentos da região. Por ano, são 80 mil litros de vinho e 150 mil litros de espumante, que além de Santa Catarina, atendem mercados como Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Brasília. De todos os produtos da vinícola, o carro-chefe é o moscatel, feito exclusivamente pelo método Charmat. Nesse processo, a bebida é colocada nessas máquinas, chamadas autoclaves, onde é feita a adição de levedura. O componente induz a segunda fermentação e resulta numa bebida mais leve, refrescante e ideal para o consumo em festas e dias mais quentes. O desafio agora é produzir espumante a partir do método mais tradicional, o champenoise, original da região de Champagne, na França. Nós decidimos, na safra desse ano, produzir 750 garrafas do espumante champenoise, cuja fermentação ocorre dentro da própria garrafa, para ser lançado em 2018 para o consumidor brasileiro. Esse é um produto que tem uma qualidade sensorial diferenciada, provavelmente vai ser um produto que não vai ser adicionado nenhuma quantidade de açúcar, vai ser um espumante champenoise nature, que pega um nicho de consumidor
muito mais preparado e muito mais exigente. E agora que nós já estamos consolidados com a marca e também entrando em vários outros mercados, não só catarinense, e o pessoal está gostando de também pegar esse público um pouco mais exigente, que está acostumado a tomar o champanhe, que possa apreciar o espumante brasileiro champenoise de alta qualidade. O que a vinícola de Videira planeja para o futuro já é uma realidade nesta outra, com sede em Tangará. É nestas garrafas, dispostas em suportes de madeira, que acontece a fermentação final da bebida, um processo que dura em média 1 ano e meio. Manter o padrão de qualidade vem em primeiro lugar, e foi a preocupação com os detalhes que credenciou a vinícola como a primeira de Santa Catarina a exportar o produto para países como Estados Unidos, Guatemala e República Tcheca. Com tantos competidores no mercado, a saída foi inovar. A fórmula veio a partir do cultivo de uma variedade chamada Teroldego, que deu origem a um vinho inédito. Uma variedade típica do norte da Itália, que tem uma topografia e um clima parecido com o nosso aqui, da altitude de Tangará. Então, é uma variedade que foi implantada aqui a título de curiosidade, foi gerando bons resultados. E ampliado o vinhedo, resulta no vinho top de linha da vinícola, que é o vinho mais caro que a gente produz aqui. Então tem um diferencial e uma tipicidade muito semelhante ao que se consegue lá na Itália, na região do norte, na região do Trento. O sucesso da empreitada deu aos produtores estímulo para continuar inovando. O caminho agora é investir em vinhos mais jovens, aqueles com ciclo mais rápido de produção. Para isso, 2 variedades estão em fase de testes, Barbera e Montepulciano. O desafio é tornar o produto catarinense mais competitivo no mercado. Recentemente, nós, sindicato, fizemos um convênio de cooperação técnica com a Itália. Então, Santa Catarina fez esse convênio, onde eu assinei, e aí se busca essa parceria, principalmente com os italianos, que estão trazendo ou oferecendo variedades diferentes para que nós possamos pesquisar e desenvolver e ver qual que se adapta mais aos nossos solos e posteriormente cultivarmos essas variedades. Buscamos muito mais aí nessas escolhas de variedades que sejam com fácil manejo, com alta produtividade, que possíveis de mecanização, para que nós tenhamos alta produtividade, ou seja, uma produtividade em escala, a princípio no campo, nas vinhas, e posteriormente também conciliado com a indústria, que a indústria possa oferecer um produto leve, rápido, para o mercado é muito nessa linha. Então, para nós ser competitivo com os importados que estão chegando aqui, porque os importados chegam com preço bem acessível, porque as condições climáticas e de manejo que tem em outros países são muito maiores do que o Brasil. A garantia é de que, mesmo mais jovens, os vinhos de ciclo rápido terão um padrão de qualidade adotado para os mais antigos. A intenção é consolidar a marca como uma grife e oferecer aos consumidores não apenas um vinho, mas a experiência de degustar uma bebida que tem corpo, aroma, sabor e toda uma história. Parte dela está documentada no museu criado em 2009 no pátio da vinícola. É o que você vai ver depois do intervalo. A produção de vinhos de altitude em Santa Catarina é relativamente recente, mas já considerada de qualidade superior por alguns dos maiores especialistas na área. Para agradar aos paladares mais exigentes, o foco é no conjunto de atributos do produto, e a excelência foi o caminho que esta vinícola escolheu traçar desde o início do projeto em 2006. Localizada em Três Itilhas, no meio oeste catarinense, a empresa é resultado de um antigo sonho deste empresário. Filho da cidade, ele deixou para trás a vida de executivo da Mercedes para voltar à terra natal e criou aqui um novo conceito na produção da bebida, destacando a vinícola como uma das mais modernas do país. Para criar um produto com características únicas, ele investiu no diferencial e as mudanças começaram pelo maquinário.
Boa parte foi importada da Itália, mas ao chegar ao Brasil passou por modificações. Todas foram feitas pelo próprio empresário, que aplicou no negócio a experiência adquirida em mais de 30 anos de Mercedes. Foram mais de 50 alterações técnicas para melhorar a performance das máquinas, como a adaptação de rodas que permitem o deslocamento dos equipamentos de forma prática. Assim, quando as máquinas não estão produzindo vinho, são reposicionadas para a fabricação de sucos. Outra mudança foi nas bordas da esteira, onde é feita a seleção das uvas. A inclinação projetada facilita o processo de identificação das frutas nas extremidades e o descarte das que estão danificadas. Uma esteira lateral conduz as sobras que são depositadas nessas caixas, uma forma de garantir que o chão da fábrica esteja sempre limpo. Detalhes, para o empresário, é o que faz a diferença. Como é que eu me diferencio dos outros? Eu procuro realmente não perder nada, desde a uva até o engarrafamento. Quer dizer, ganhar 1 milímetro em cada etapa desse processamento. Então, ter mais capricho no parreiral, ter mais capricho no transporte, ter mais capricho no desenvolvimento do processo interno, desenvolver novas tecnologias. Então, o que a Crans pode ter? Em cada etapa, ganhar um pouco. E no fim, quando a garrafa estiver fechada, com seu rótulo, o rótulo é importante, a comunicação, a seriedade com como a gente trata o nosso negócio. E no fim, o Crans tem 10 milímetros acima do mercado. Os milímetros a mais já renderam os primeiros frutos. A empresa recebeu em 2012 o Prêmio Nacional de Inovação concedido pela FINEP, empresa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O reconhecimento ajudou a fomentar outras vinícolas do estado, já que são elas que fornecem a matéria-prima utilizada aqui. O padrão de qualidade exigido pelo empresário se refletiu em toda a cadeia, que estabeleceu novas formas e cuidados com a produção, desde os parreirais até a indústria. Para garantir que o produto final tenha atributos suficientes para competir com os melhores do mundo, a vinícola deve focar ainda mais na qualidade do que na quantidade. Por isso, a produção, que já chegou a 70 mil litros por ano, deve ficar entre 10 e 20 mil litros no futuro. Até lá, as bebidas selecionadas poderão ser degustadas num cantinho especial. Espaço Gourmet vai ser um local onde você primeiramente se sente em casa. Quando tu vai visitar um amigo, uma família, se sinta em casa. Então eu quero que tu realmente se sinta em casa no meu Espaço Gourmet. Interagir com o meu colega, com o meu cliente, interagir com ele e dar para ele a oportunidade de passar algumas horas comigo, não vir aqui degustar um vinho, comprar uma garrafa e ir embora, não é isso que eu quero, que ele venha aqui e cria a sua história, cria seu momento na Crans. E eu quero que isso seja para você, para o cliente que venha, uma experiência, mas uma experiência agradável, que ele queira voltar. Localizada a poucos metros do centro de Três Itilhas, a vinícola espera fortalecer o turismo na cidade através de uma nova modalidade, o enoturismo. E disso a região de Tangará entende bem. Lembra do empresário que construiu um museu no pátio da vinícola? Ele é um dos grandes incentivadores desse tipo de turismo que pode beneficiar toda a cadeia produtiva. A ideia é fazer com que os turistas entendam as origens da produção dos vinhos de altitude. Uma viagem no tempo que o Museu da Vitivinicultura proporciona aos visitantes. Este tanque é um dos artefatos mais antigos do acervo, data de 1920 e era utilizado para a fermentação e o armazenamento do vinho. Parte do que está exposto aqui pertencia à família Panseri. O restante foi doado por produtores da região para o museu. O espaço foi criado em 2009 em parceria com o governo do estado e reúne artigos dos mais variados que contam como toda essa história começou. Isso são ferramentas para mostrar para o nosso Brasil, brasileiros que vêm nos visitar, a nossa história. Então, de onde viemos, o que fizemos e para onde queremos chegar. Então, o museu, a criação do museu é onde que arquiva um pouco da nossa história, com equipamentos, com peças, com um acervo bastante numeroso, onde que as pessoas podem vir apreciar e podem entender um pouco do nosso processo, do nosso desenvolvimento e como viveu essa vitivinicultura. Então, a gente também usa isso como uma ferramenta de desenvolvimento como um todo. Buscar outras alternativas para atrair os visitantes é apenas uma das estratégias das vinícolas locais para fomentar e alavancar ainda mais os negócios. O caminho é longo, os desafios são muitos. O principal, no entanto,
as vinícolas catarinenses têm de sobra olhar empreendedor e talento para produzir com qualidade e excelência. Santa Catarina, nos últimos 5 anos, deu um passo de gigante do ponto de vista de qualidade. Ou seja, eu posso garantir que 85% dos vinhos produzidos, espumantes produzidos em Santa Catarina, têm uma qualidade excepcional, porque fizeram o dever de casa. A crescente qualidade dos vinhos de Santa Catarina ainda não parou, digamos assim. Tende a evoluir ainda muito mais, mas hoje alcançamos um patamar qualitativo equivalente às melhores regiões do mundo. Então não se questiona a qualidade dos vinhos de Santa Catarina, e sim se compara aos bons produtores do mundo inteiro.